boa tarde a todos nessa nossa aula aqui, número 14 aqui. Compartilhar a tela com vocês, então, para poder ver. Então, bom, na última aula, na segunda, nós investimos um tempo a discutir a lista de exercícios, que tem o prazo agora, dia 9 de 10, aqui no nosso cronograma. Se tiver mais uma dúvida, alguma coisa imediata que faz sentido para todos, eu posso responder também. Então, o tópico para hoje é algoritmo genético mimético e evolucionários, algoritmos evolucionários em geral. Então, aqui tem algoritmos genéticos miméticos, que é o nosso tópico principal. Então, genéticos miméticos, de fato, principalmente algoritmo genético, mimético, um algoritmo genético, vamos ver isso um instante aqui com busca local, aplicado às novas soluções, de alguma forma. Então, o genético é a coisa central. Uma das metodologias mais antigas que tem, né, aqui Holland 95, isso é um livro do John Henry Holland. Então, faz de fato exatamente 45 anos que essa heurística foi proposta, um pouquinho antes, talvez, foi proposta e está ativa. Uma das mais usadas, uma das mais conhecidas, uma das mais usadas. Uma das mais complicadas também, porque tem muitos elementos, né? Mesmo, eu vou enfatizar um pouquinho a similaridade com o scatter search, que nós discutimos na aula passada, nós temos muitos elementos, um algoritmo populacional. Então, aqui, como no scatter search também, tem uma população, aqui se chama, pelo contexto, né, pela metáfora, uma população de indivíduos, que são soluções. Eu tenho, então, uma recombinação de pares ou mais elementos, tipicamente pares de indivíduos da população que eu vou ter que selecionar de alguma forma. Então, isso é uma das questões. E aqui a resposta fundamental é que, por analogia com a teoria da evolução, né, os mais aptos, né, tem mais, se procriam mais, né? Isso é basicamente a ideia, né? O indivíduo consegue sobreviver até ter filhos, essa é a primeira parte da equação, e depois talvez tenha mais filhos, porque não sei, mais apto por alguma razão consegue mais comida, seja o que for, né? Então, isso naturalmente proporcional à aptidão. Que também um termo aqui usado nesse contexto, aptidão, em inglês fitness, né? Que vem da metáfora, né, que é um pouquinho contraintuitivo no nosso contexto de minimização, né? Porque eu não quero minimizar a aptidão, mas eu quero maximizar a aptidão. Então é mais natural eu for adotar essa convenção aqui, falar sobre maximização, diferente de todo o resto do texto que minimiza, que acredito na literatura de otimização, em geral, é a forma mais comum de falar sobre encontrar mínimos locais ou mínimos globais. Então, aqui nós vamos querer encontrar mínimos ou máximos, o máximo global, de fato, se é possível, porque a aptidão sugere que maior é melhor. Então, a função objetiva aqui tem outro nome de aptidão. Eu faço a recomendação. E depois também é possível, tem isso aqui, depois nós vamos ver isso, tem uma forma de uma mutação também, então, que também da metáfora, eu não vou entrar muito na teoria assim, genética, mas então a ideia da mutação é aplicar num cromóssomo, num código genético, uma pequena modificação, né? um gene recebe um outro valor, um outro alelo. Então, essa mesma coisa eu vou aplicar assim, tecnicamente no algoritmo genético. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho um pouquinho de delay, mas não tanto, que nas últimas aulas. Então, acho que isso está ok. O que eu já... aqui tem o termo de mutação aparecendo, né? Que eu já mencionei.
Aí eu posso tornar um genético mimético, isso tecnicamente é uma coisa relativamente simples, para aplicar uma busca local ainda, que fundamentalmente é uma boa ideia. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um momento. Acho que isso funciona. Okay. So, acho que sim. Okay. Então, para aplicar uma busca local aqui no meu algoritmo, depois tem que poderia ser chamado um algoritmo genético Lamarckiano, né? De acordo com tem uma teoria competitiva do Lamarck, pelo menos em algum momento acho que eu posso passar para os meus filhos características que aprendi durante a vida. Então, isso é uma herança lamarckiana. E aqui se aplica uma busca local, de fato. Eu vou aprender, eu posso ver isso como uma aprendizagem durante a vida, e que depois eu vou passar para os meus filhos, talvez. Né? Terminologia também ainda, acho que nós já falamos isso na recombinação, por isso eu já posso me apoiar aqui, né? Que tem um cromósomo, que é a representação do indivíduo. De fato, bom, nosso código genético tem mais que um cromósomo, mas normalmente só tem um. Eu posso particionar isso caso necessário. Uma posição, um locus aqui no cromósomo, no gene, e os valores que esse gene poderia assumir, ser 1, 2, por exemplo, são os alelos. Né? Mais um pouquinho de nomenclatura aqui no contexto. Bom, então, as coisas principais então, que eu vou ter que fazer, isso nós podemos olhar aqui no algoritmo, eu preciso, de alguma forma, uma população inicial, obviamente, né? Aliás, mais um comentário aqui, né? Eu falei que aqui em cima, dá para ver isso ainda, né? Tem uma população S1, S2, a SN de soluções. Normalmente esse N é constante. Na grande maioria dos algoritmos genéticos, populações, em geral, não são constantes, obviamente, o número de indivíduos pode crescer ou diminuir, mas isso seria mais um parâmetro que tem que controlar e não necessariamente leva a uma coisa melhor. Né? Então, tecnicamente, eu posso fazer isso também. Existem variantes que variam a população, mas em geral ela é fixa. E fixa é um tamanho pequeno de indivíduos, talvez, para falar algum número que nunca serve para todos os problemas, obviamente, mas falar 50, 100 indivíduos, uma coisa assim. Tem, obviamente, variantes que tem 300, 500, vamos ver exemplos disso, ou 1000, mas normalmente não um número absurdo de indivíduos também, porque é uma questão computacional. Né? Eu tenho que balancear o número de indivíduos com o custo computacional. Então, eu vou precisar uma população inicial. Isso, então, em geral, implica algum procedimento de construção de soluções, mesma coisa que no scatter search. Depois, eu preciso uma estratégia de seleção de indivíduos para serem recombinados e para sofrer a mutação, para produzir offspring, então outros novos indivíduos descendentes, offspring, descendentes aqui, descendentes em português. Eu tenho isso, talvez a coisa central, os operadores de recombinação e mutação. De fato, é central porque isso deveria, eu enfatizei isso então, múltiplas vezes, né? Isso deveria, a princípio, aproveitar a estrutura do problema. E aqui tem um grande então, padrão o específico ao problema. Eu coloco isso aqui.
a recombinação. No início do parte da recombinação, eles têm uma grande série de possíveis recombinações, né, que podem ser aplicadas na prática. Padrão, então a recombinação particionada, a recombinação uniforme, a recombinação por combinação convexa e outras coisas. Tudo isso eu posso aplicar aqui, que seria mais ou menos by the book, né, uma coisa padrão, by default, que eu já conheço. A sugestão é, obviamente, aqui pensar, aproveitar a estrutura do problema e fazer uma coisa específica ao problema. Mas fora disso, nós discutimos essa parte, não vou entrar na questão, exceto em exemplos da recombinação de novo. Uma mutação e uma pequena modificação da solução, que nós usamos também no scatter search. Então, isso normalmente é mapeado para uma vizinhança. Uma vizinhança define exatamente o que é uma pequena modificação de uma solução. Então, todos os vizinhos compõem os resultados de pequenas modificações, né? A transição de um vizinho de uma solução para uma solução vizinha é um move, um movimento. Então, então o movimento é a mutação nesse caso. Então, nós podemos empurrar a lógica da mutação completamente dentro da parte da busca local, define uma vizinhança adequada, idealmente também específica ao problema, e assim aplica uma mutação. Depois de, então, gerar uma série de descendentes, eu tenho uma série de indivíduos antigos, uma série de indivíduos novos, o offspring, os descendentes. Então, fundamentalmente, para terminar um ciclo, eu vou precisar uma estratégia de seleção da nova população ainda. Então, em termos algorítmicos, um template razoavelmente genérico, então, do algoritmo genético seria isso aqui, né? O primeiro passo, então, cria as soluções iniciais, e depois roda até um critério de parada seja satisfeito, tempo, número de iterações, estagnação, também pode ser qualquer coisa que nós já discutimos. Começa com um conjunto de candidatos vazio, seleciona os pais, então aqui tem esse conjunto P caligráfico aqui, os pais selecionados, da população P normal original. Então, são um conjunto de pares. Então, para todo par, P1, P2, desses pares selecionados a serem recombinados. Então, eu vou aplicar esse procedimento recombine, faço a recombinação entre dois. Depois, eu vou aplicar ainda esse procedimento improve, para melhorar. Então, isso seria parte do algoritmo médico, pode ser uma busca local. E adicionar isso à lista ou ao conjunto de candidatos. Depois, eu posso selecionar, no caso mais geral, entre toda a população antiga e a população nova, então a união de P e C, eu posso selecionar algumas soluções, então SM caligráfico aqui, que sofrem mutação, podem ser todas, nenhuma, e depois aplicar similarmente um procedimento que faz a mutação, que então, dado uma vizinhança, seria normalmente selecionar um vizinho aleatório, a solução S é aqui. Depois, aplicar um procedimento de melhora ainda, e adicionar isso ao conjunto de candidatos. Bom, depois para fechar um ciclo, fechar uma iteração, eu chamo alguma função update, procedimento update aqui, que recebe a solução, o conjunto de soluções antigas, o conjunto de soluções novas, e produz uma nova população atualizada. Nós podemos, então, recombina, faz mutação e atualiza a população. Nós podemos comparar isso bem brevemente com o scatter search, que nós discutimos na aula passada, né? Cria um conjunto de soluções iniciais, pega uma família de subconjuntos, faz a recombinação
aplica a melhora e depois seleciona um novo conjunto de referência. Então, o conjunto R, o refset, o conjunto de referência, agora eu chamo população, a família de subconjuntos que eu vou selecionar. No Scatter Search é formulado um pouquinho mais genérico, é uma família de pares aqui, a recombinação é a mesma, a melhor é a mesma, essa mutação, esse passo de mutação explícito não tem, e depois tem esse procedimento refset, que tem essa estratégia de selecionar situações diversas e de boa qualidade, né? Que aqui está empurrado no algoritmo genético para esse procedimento update que nós temos aqui. Então, fundamentalmente, eu queria só olhar e faço rapidamente de novo para enfatizar essa similaridade fundamental dos dois algoritmos, né? Então, se eu vou treinar a metáfora, eu posso implementar um scatter search quase dentro do algoritmo genético, no tempo genético e vice-versa. Isso não tem muita diferença no nível técnico. Então, o que importa na prática, de fato, não se eu chamo essa coisa de scatter search, ou algoritmo genético, mas quais componentes eu vou montar, de que forma para produzir boas soluções. Okay? Faz sentido? Até agora? Sim. Tá. Então, esse template deixa muita folga, né? Bem alto nível, bem genérico. Nós já discutimos como preencher, então, procedimento de construção, procedimento de recomendação, uma vizinhança, então, uma fórmula, procedimento de busca local, que eu vou pensar como componentes, mas depois ainda posso orquestrar muito. Então, aqui vem uma instância típica do algoritmo genético básico, como você encontra em muitos na literatura, né? Então, uma instância básica típica seria representação para variáveis. Então, tem N, eu usei N para o tamanho da população, então você tem K variáveis, e cada variável tem um valor 0, 0 e 1. Né? Então, no meu desenho é variável 1, 2, 3, K. Então, um bit string de zeros e uns de tamanho K. Então, o domínio, então um gene de uma variável, o domínio das variáveis é 0, 1, então tem alelos 0 e 1 aqui, nesse exemplo. E aqui tem fundamentalmente no máximo 2 na K indivíduos. Né? Isso funciona no exemplo do SAT, por exemplo, no caso eu queria fazer um algoritmo genético para ver o problema da satisfabilidade, o MaxSat, talvez, né, para poder maximizar aqui a direção da função objetiva convenientemente para maximização. Depois, eu faço uma população inicial com 1.000 indivíduos aleatórios, nesse caso simples, né, com probabilidade de 0,5, em cada variável tem o valor 0,1. Depois, eu vou selecionar dos pais, então da população, eu vou selecionar 1.000 pares para produzir uma recombinação. O fato que eu uso Mi aqui vem da tradição de algoritmos evolucionários, eles chamam isso assim. Então, Mi é o tamanho da população, então a cardinalidade de fato, a cardinalidade do P seria o Mi, a definição do Mi. E o número de pares, então esse P caligráfico também vai ser Mi. Então, eu vou produzir exatamente Mi. Novas soluções. E a coisa mais elementar que tem seria, então, selecionar uma solução proporcional à qualidade. Isso já posso antecipar, um esquema básico, que normalmente não é muito bom. Okay. Invariante sobre multiplicações, por exemplo, da função objetiva, então isso talvez é um aspecto bom, mas senão isso não funciona muito bem, porque isso normalmente pode ser dominado por um indivíduo muito bom, então de boa qualidade, que depois vai ser selecionado sempre para recombinação e mutação, e todos os demais indivíduos têm nenhuma chance. Então isso tem que ser reduzido normalmente um pouquinho, que tem uma certa o valor da função objetiva define a pressão evolutiva, basicamente. Né? Okay.
Aqui eu queria me livrar de mais uma coisa. Eu já expliquei isso, o proporcional ao φ de S só quer dizer que eu tenho φ de S1 e φ de S2. Então, toda a solução até φ de Sn, toda a solução tem o valor da função objetivo. Eu vou ter que somar isso. Então, eu faço a soma de todos os φ de S de I sobre I a 1 a N. E assim, assim eu vou ter probabilidades. A probabilidade da primeira solução é φ sobre F, φ S1 sobre F, φ S2 sobre F, φ Sn sobre F nesse caso. Isso é essa questão proporcional. Isso é muitas vezes conhecido também como roleta, porque eu poderia, obviamente, fazer uma roleta aqui, nesse sentido, onde basicamente eu poderia ver tudo isso como espaço na circunferência de 0 a 1 e depois o tamanho do setor aqui, então é proporcional à probabilidade. Então isso seria o indivíduo 1, aqui talvez um pouquinho maior, indivíduo 2, e aqui talvez um pouquinho menor, indivíduo 3, e assim vai, né? Isso, por alguma razão, é muito comum na literatura, falar sobre roleta e coisa assim, mas isso não contribui nada assim tecnicamente, né? Então, os três símbolos aqui, proporcional, φ de S, isso é roulette wheel selection. Roulette wheel selection. Mas isso talvez é intuitivo, mas não ajuda muito a pensar sobre o roulette wheel, nem na implementação. Na implementação é preciso simplesmente fazer as somas parciais. Então, φ1 mais φ2, ou φ de S1, φ de S1 mais φ de S2, φ de S1 mais φ de S3, e depois sortear um número entre 0 e F, e depois ver para o busca binário, por exemplo, outra forma, qual o indivíduo selecionado. Bom, mais ainda, algoritmo padrão, recombinação em um ponto, né, que é pela metáfora, né, que eu já discuti, né, que então eu tenho o primeiro pai 1 e pai 2, né, um bit string aqui no nosso exemplo de 0 e 1, e aqui eu vou fazer a recombinação em um ponto, em que eu vou selecionar um ponto de corte aqui aleatório, talvez, eu vou chamar isso, não sei, L, para ter diferente do K. E depois tem as duas partes aqui para lembrar, né? Então tem A1 e B1 e A2 e B2, e aqui eu vou ter A1, B2 e A2 e B1 como offspring, como indivíduos descendentes aqui. Com todas as vantagens e desvantagens que nós discutimos, né? O procedimento de melhora, normalmente, se trata de um algoritmo genético, não existe. Então, o improve é simplesmente a função idêntica, não faz nada. A mutação inverte cada variável com probabilidade P. Uma probabilidade fixa que tem que calibrar. Então, o 0 vai para 1, 1 vai para 0, com probabilidade P. Logo, eu tenho K vezes P. Então esperadamente, o número de trocas de valores de variáveis é K vezes P, né? Porque cada variável separadamente tem uma probabilidade P de trocar, então tem KP trocas em geral. Por isso, o P normalmente é 1 sobre I, número de variáveis. De fato, o K que eu usei aqui é exatamente o número de variáveis I, de forma que K vezes P dá 1. Então, esperadamente eu faço uma troca. Pode ser que eu faça excepcionalmente nenhuma, ou excepcionalmente 2 ou 3, ou não sei. É possível. Okay. Então, a seleção de 1 sobre P igual a 1 sobre I produz uma troca, em média. E depois, a coisa mais típica também é uma atualização lambda, vírgula mi. Isso também vem
evolution strategies, né? Quer dizer, estratégias evolucionárias. Então, o Mi é o tamanho da população, que já falamos. O lambda é o número de descendentes em geral, que no nosso caso é igual a Mi, esse exemplo aqui. E depois tem duas seleções fundamentais que eles definiam nos evolution strategies, que é lambda vírgula Mi e lambda mais Mi. E aqui isso seria a seleção de Mi dos lambda indivíduos novos. Ou seja, eu vou descartar a população antiga completamente, somente considerar os lambda novos, ou offspring, os descendentes, e selecionar Mi deles de novo. Isso, obviamente, pressupõe que lambda é maior ou igual que Mi, que eu posso fazer isso manter uma população constante. Lambda mais Mi, aqui dá para provavelmente chutar já, então selecionar a seleção de Mi dos Mi mais lambda indivíduos. Ou seja, eu pego a população antiga, inclusive os descendentes, eu vou jogar tudo junto e depois selecionar Mi desses aqui. Ou seja, os antigos competem também com os novos. É sim uma solução que está muito bom na população antiga, não vai ser jogada fora, mas muito provavelmente entra na nova população de novo. Isso seria um rascunho do algoritmo genético básico. Não em todos os componentes ideal, já para repetir isso, né? A seleção proporcional ao valor da função objetivo, normalmente não é a melhor estratégia. Uma recombinação em ponto segue a metáfora, mas normalmente também não é a melhor estratégia. Uma busca local eu normalmente aplicaria sempre, o resto está mais ou menos razoável de fazer. Então, mas isso serve mais para concretizar o template aqui em cima, bem genérico, para ter uma primeira versão do algoritmo genético concreto. Né? Isso poderia aplicar para o Maxage. Não seria muito bom, longe do estado de arte, provavelmente, mas então eu poderia fazer isso. Posso implementar, isso é razoavelmente simples. Não sei, bom, com 30 minutos de trabalho, então eu tenho um algoritmo genético simples, elementar para o Maxage. Depois eu posso estudar o que acontece e talvez projetar outros componentes. Ok, faz sentido? Alguma dúvida? Então, vamos ver alguns componentes. População inicial. Já falamos, heurística construtiva. Uma consideração na população inicial interessante é o seguinte, que dá pelo menos uma indicação o que poderia fazer. Né? Eu tenho 1, 2, 3, N indivíduos, e cada dos indivíduos, então, tem um número de variáveis que eu chamei K variáveis. Então, fundamentalmente, a população é representada por uma matriz N vezes K, de alelos, de valores atuais. Claramente, se em alguma certa variável, na 20ª variável, por exemplo, só tem zeros, eu não vou ter nada novo na recombinação, porque a recombinação normalmente é variável por variável, componente por componente, então a recombinação indivíduo recombinado é zero também. Então isso vai ficar fundamentalmente zero para sempre, exceto, com uma baixa probabilidade, a mutação introduz talvez um aqui. Então isso não necessariamente é uma coisa boa de ter isso. Então eu posso me perguntar o que seria, já que cada componente é independente, qual a probabilidade de produzir pelo menos um zero e um em todas as soluções, e depois dimensionar a população de forma que todo alelo em toda componente, em toda variável, é presente na população inicial. Okay?
Para fazer isso, eu preciso, então, ver quantos então, eu posso olhar para um determinado gene, primeiramente, né? Primeiro passo aqui, eu até faço assim, não, isso é assim, ok. Olha para um determinado gene, eu tenho o tamanho da população é N, quais as sequências possuem todos os alelos aqui, e aqui tem basicamente todas as permutações de seleções de tamanho do V, que é o tamanho do domínio da variável, então o número de alelos de N, de N possíveis soluções. Né? Então, é preciso que nessa sequência, então, o número de sequências aqui que contém todo o alelo pelo menos uma vez, e depois eu posso aplicar permutações entre os diferentes alelos, por isso tem esse fator, número de alelos fatorial. Isso então, se eu vou dividir isso por V na N, isso dá a probabilidade de ter todos os alelos. Então, isso é exatamente a expressão que aparece aqui entre os parênteses, e como cada dos componentes, dos K componentes aqui, é independente, a probabilidade de ter todos os alelos presentes em todos os componentes é isso na K. Então, a probabilidade de ter na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, então, é multiplicativa. No nosso caso particular, com dois alelos, 0 e 1, então V igual a 2, e tem essa probabilidade aqui, 1 menos 2 na 1 menos N na K. Fundamentalmente, porque bom, 2 na 1 tem duas soluções, a saber, tudo 0, tudo 1, que não satisfazem o critério, e todos os demais satisfazem, então é basicamente 2 sobre 2 na n, que dá 2 na 1 menos n, então a probabilidade de falhar, né? Então a probabilidade de dar certo é 1 menos isso na K. Então, se eu quero, eu tenho essa probabilidade, então, se eu quero que essa expressão seja, por exemplo, então, a probabilidade mais que 99%, ok? Para K conhecido, né? O K normalmente conhecido é fixo, seria no SAT o número de variáveis, então, em caso do problema. Então, eu posso inverter essa fórmula aqui e calcular N que eu preciso para garantir com 99% de probabilidade, por exemplo, que todos os alelos são presentes. Né? Então, isso é um raciocínio assim, combinatorial bem simples. De fato, do Reeves, proposto pelo Reeves em 93, aqui para ter uma ideia do tamanho da população. Bom, ok, com isso, espero que sim. Então, se você fica em dúvida, poderia usar esse critério aqui. E não calibrar assim, totalmente livremente. Depois, a segunda componente interessante é a seleção de indivíduos. Então, quem vai entrar, quem vai ser selecionado por uma certa loteria, né? Essencialmente um algoritmo estocástico, para entrar nas recomendações, mutações e para produzir descendentes. E nós falamos aqui que fundamentalmente a proposta elementar pela metáfora seja proporcional ao valor da função objetiva. Eu já mencionei que isso normalmente não necessariamente é muito bom, porque eu poderia ter, não sei, que a primeira solução tem o valor 100 e a segunda tem o valor, não sei, 3 somente, e a terceira, supondo que tem 3, tem isso aqui, então da massa de probabilidade, isso só tem 3 sobre 104, 1 sobre 104, e aqui tem 100 sobre 104. Né? Esse tipo de disparidade entre as soluções não é incomum, principalmente que tem soluções aleatórias no início ou se eu aplico mais mutação. Então, para suavizar isso um pouquinho, eu geralmente faço alguma coisa em função do posto, do ranking
da solução. Então, eu pego, eu vou supor que a S1 é a melhor solução, a S2 não melhor, pelo menos, então, máximo igual. Seguido por S3, assim vai até Sn. Então, eu vou ordenar a população dessa forma. Então, eu tenho o primeiro rank, maior probabilidade, segunda, terceira, quarta. E depois eu posso, nós já falamos isso no contexto de algoritmos construtivos, que tem que selecionar elementos também. Então, praticamente algoritmos gulosos, né, que ranqueiam os elementos de alguma forma e depois tem que selecionar. Aí nós falamos que pode ser uma loteria entre os melhores, por exemplo, ou pode ser proporcional ao posto. Né? Então, isso seria o ranking aqui. E depois pode ser RNA minus tal, por exemplo, para algum parâmetro tal. Por exemplo, tal igual a 1. Né? Então, isso seria a probabilidade 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, etc. Né? Essas estratégias nós discutimos. Isso torna a seleção independente do valor concreto da função objetiva e só em função do posto. Okay? Então, isso normalmente tende a ser melhor. Uma outra... Daria também para fazer tipo uma raiz quadrada, um log, para diminuir a intensidade que importa o seu objetivo. Mas ainda assim, se uma for muito melhor, tu preferir ela? Possível, sim. Dá para fazer também. Por que não? Sim. Tu pode aplicar um log, por exemplo. Também possível. O posto rank tem mais uma sutileza aqui envolvida, que é mais computacional. Notem que se eu quero fazer uma seleção proporcional ao valor da função objetivo, ou aplicar um log, ou seja, qualquer função da função objetivo, eu tenho que calcular a função objetivo. Notem que para a seleção por posto, o ranking, eu não preciso calcular o valor exato da função objetiva. É suficiente para poder dizer quem é melhor ou pior. Isso, de vez em quando, pode ser aproveitado para fazer uma coisa mais eficiente. Então, essencialmente, eu só preciso um comparison operator, depois eu chamo um sort. Ou algo assim. Então, se eu consigo decidir que uma solução é melhor que a outra, sem calcular o valor da função objetiva completamente, suficiente. Uma implementação dessa ideia aqui, simples, de alguma forma, pode ser vista como uma implementação também, mas é conhecido como estratégia também em seleção por torneio, relativamente comum, que é bem simples, né? Então, em geral, isso vai ser um K-torneio, então, torneio entre K soluções, vai selecionar, então, seleciona K soluções aleatórias, e seleciona entre os K a melhor. Ou uma das melhores, caso tenha um empate aqui. São os dois passos. Isso é bem simples de implementar. E por isso, muito praticado. Normalmente o K é pequeno, 2 torneios, 3 torneios, uma coisa assim. Isso efetivamente tem o efeito de fazer uma seleção por posto, o ranking. O argumento, de fato, é aqui. Né? Eu posso ver quantas possíveis soluções tem onde o elemento composto I é o melhor sobre todas as possíveis soluções. Isso é mais ou menos proporcional, convenção constante aqui, N menos I, K menos 1. Isso mais ou menos proporcional a N menos I na K, mais ou menos. Vocês querem ignorar essa parte aqui também. Ou seja, isso é proporcional ao posto com um K no expoente. Então, é exatamente o que nós temos aqui. Isso nós podemos olhar rapidamente. Acho que aqui tem uma demonstração. Nas notas atuais, eu vou ter que atualizar na página, o link está quebrado, mas na página, de fato, existe. E aqui, agora acho que isso dá para ver, então isso
um notebook que vocês podem usar depois, mas não tem tanta coisa, que mostra essa distribuição de probabilidade. Né? Então, nós temos aqui uma suposta população de 50 indivíduos e algumas curvas para K torneios. O K vai de 1 a 6 aqui, o max K. Então, essa primeira curva, a linha horizontal, e K igual a 1, porque um torneio seleciona uma solução aleatória e depois pega a melhor desse conjunto, então é a solução mesma. Ou seja, uma seleção uniforme, aleatoriamente uniforme na população. Depois tem aqui um K igual a 2, acredito, K igual a 3, K igual a 4, 5, 6. Né? Aqui vocês vejam que a distribuição de probabilidade fica cada vez mais curvada, ou seja, a massa da probabilidade se concentra mais nos indivíduos mais aptos, melhores, do menor posto, e muito menos para os outros. Né? Então, para K igual a 6, a probabilidade de selecionar o pior indivíduo na população basicamente não existe no modelo que eu usei, porque tem pelo menos 6. Na prática, normalmente eu vou permitir repetições também para facilitar a implementação. Então, é possível que o pior indivíduo é selecionado 6 vezes, com uma probabilidade de 1 sobre 50 na 6. E depois o melhor entre 6 vezes esse indivíduo mesmo é o indivíduo. Então vai ser selecionado. Então a probabilidade nunca é zero, feito dessa forma. Mas aqui dá para ver como eu posso influenciar pelo K a distribuição da massa de probabilidade mais e mais para os mais aptos. Mas independente do valor da função objetiva. Só um ranqueamento. Professor, dá a impressão de que todas as curvas tirando K igual a 1 se encontram no pior caso. Isso é impressão? Aqui? É. Todas as curvas fazem uma curva para cima e para baixo, mas todas se encontram ali, parece. Menos K igual a 1. Não. Depende. Do jeito que eu faço, isso aqui, sim. Então, usando essa fórmula que eu usei, sim, porque para K igual a 2. Então, se tu vai fazer a amostragem da população sem reposição, ou seja, pega e não seleciona mais que uma vez. Então, para K igual a 2, a probabilidade de selecionar o pior indivíduo é 0. Porque eu vou selecionar talvez o pior indivíduo uma vez, mas eu vou selecionar um outro indivíduo ainda. Esse indivíduo está ranqueado melhor e sempre vai ser selecionado. Nesse sentido, sim. Se tu pega esse modelo aqui, todo mundo é 0 aqui. No 50, nesse exemplo. Porém, se tu faz com reposição, então, dos 50, pega amostra, repõe, ou seja, pode amostrar de novo. Então, o último indivíduo pode ser selecionado K vezes. E a probabilidade de fazer isso é 1 sobre N na K. E assim, a probabilidade é minúscula. Então, no plot vai ser tudo, parece quase 0, mas não vai ser idêntico. Porque 1 sobre N na K, isso varia com K. Acho que isso que acontece aqui. Sim. Então, só convergência drástica para 0 a partir para um K igual a 2 e 3, que parece a partir de 35, uma coisa assim, para Ks maiores. Então, a probabilidade é efetivamente 0 aqui, de selecionar indivíduos péssimos aqui. Bom, então, isso seria uma das muitas maneiras, né? Eu tenho que para o contexto também, né? Isso mais ou menos óbvio, bem como estratégias de recombinação, estratégias de selecionar elementos em algoritmos musculosos. Aqui tem inúmeras possibilidades, né, propostas na literatura. Então, eu vou apresentar somente alguns selecioná-los, que acho que são os mais comuns. Então, aqui, por exemplo, a seleção do protoneio e também proporcional ao valor da função objetiva, que é absolutamente comum, muito usado. Eu vou apresentar também alguns selecionados.
de fato, aqui tem mais dois exemplos, né? O FUS, esse Fitness Uniform Selection Scheme, que é uma coisa interessante aqui, proposta pela Hutter and Leck. Isso é uma outra estratégia de selecionar indivíduos para recombinação, mutação e depois fundamentalmente produzir descendentes, que acho que só Hutter and Leck usam. Se eu lembro bem, talvez alguns dos dois, eventualmente, mas eu acho uma ideia interessante. Então, a ideia simplesmente é pensar a função objetivo então, como um intervalo, né? Então, obviamente, tem algum elemento que assume o maior valor, o melhor, e elemento que assume o pior valor, né, nesse intervalo aqui. Então, exatamente nesse ponto tem uma solução com esse valor, exatamente nesse ponto tem uma solução com esse valor, no máximo e no mínimo, e além disso tem uma distribuição das demais soluções. Mas essa distribuição das demais soluções não necessariamente precisa ser uniforme. Então, no meu exemplo aqui tem um pequeno cluster aqui em cima, e mais duas soluções um pouquinho mais distribuídas lá embaixo. O Fitness Uniform Selection, então, simplesmente nesse intervalo aqui, do mínimo ao máximo, vai pegar um valor aleatório, então fazer uma amostragem uniforme no intervalo min-max, assim, que talvez dá esse valor aqui, e depois seleciona o indivíduo mais perto. Aqui. Por isso chama Fitness Uniform Selection, porque o espaço de uma dimensão dos fitnesses aqui é amostrado uniformemente e depois selecionado o indivíduo mais perto. Então, em termos da distribuição de probabilidade, obviamente todas as soluções neste intervalo aqui vão selecionar esse indivíduo aqui. Todas as soluções aqui vão ser elemento mínimo. Todas as soluções aqui entre o meio dessas soluções cada vez. Tem certo número de intervalos aqui que vou selecionar isso e aquilo. Então, tem diferentes domínios de todos os valores do fitness que eu vou selecionar as soluções correspondentes. Aqui dá para ver que a massa de probabilidade dessa solução é maior que a massa de probabilidade dessa solução aqui. Então, isso prefere soluções em regiões esparsas do fitness mais que outras soluções, independente do valor também. Então, você tem uma grande concentração em valores excelentes já, ou bons, então vai selecionar valores piores, como no meu exemplo. Caso está invertido, que muitas vezes é o caso, né? Tipo alguns que ficam na frente, e depois um pelotão de soluções que seguem. Então, muitas vezes, esse pelotão de soluções, né, que tem muitas de baixa qualidade, tem uma probabilidade, então, menor, e algumas soluções mais esparsas, melhores. Então, isso é eu acho que é uma ideia. Bom, nesse artigo do Hutter and Leck, eles aplicam isso para alguns problemas e mostram que, nesses problemas específicos, podemos ter uma vantagem de fazer assim. Então, eu acho que é uma ideia complementar interessante, diferente, que poderia ser interessante aplicar na prática mesmo, sendo um comum mais raro. Então, isso é um exemplo de selecionar. Nós temos aqui tem mais um exemplo, essa seleção estocástica universal do Baker, que também eu não vejo tanto usado na prática, de fato, mas bom, certa parte da literatura está bastante usado, então tem esse nome, seleção estocástica universal também, que está razoavelmente conhecido.
mesmo que em artigos práticos, em aplicações em problemas, eu vejo isso menos usado. Então, talvez é bom conhecer o que é estocástico uniform selection. Então, aqui a ideia, isso talvez dá para explicar. Aqui, de fato, o roleta é mais interessante aqui de explicar. Então, aqui, quando eu falei que talvez não é muito intuitivo, nesse caso, é intuitivo. Também a ideia da seleção estocástica universal é combater um pouquinho essa questão da proporcionalidade à fitness. Então, nós falamos que o setor talvez proporcional à aptidão, à fitness diretamente, isso leva a alguns dominarem essa distribuição de probabilidade, então os setores talvez sejam assim. Então, essa seleção estocástica universal propõe fazer uma roleta com, se eu quero selecionar uma soluções, fazer uma seleção simultânea, então aqui nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi igual 6, então eu tenho um ângulo de 360 graus dividido por 60 graus em 6 seletores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uniformemente, né? Cada um 60 graus, e depois eu vou fazer uma roleta uma vez, ou seja, vou girar esses 6 seletores distribuídos uniformemente e depois selecionar os indivíduos que correspondem com os setores. Então, aqui, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, que correspondem com os seletores. Então, nesse caso, de fato, eu vou selecionar 1, eu vou selecionar 2, eu vou selecionar 3, eu vou selecionar 4, mas não o 5, mas 6 duas vezes, porque os dois seletores aqui entram no 6. Então, isso também uma forma de garantir uma melhor participação, digamos, de indivíduos que têm menor probabilidade. Então, isso é uma outra estratégia. Aqui também, eu já mencionei, tem muitas coisas que eu poderia fazer. Ok. 39. Então, acho que nós podemos continuar. A segunda parte, que falta ainda, de fato, eu acho que somente a recomendação de mutação, seleção de nova população, e a seção das notas sobre a recomendação de mutação, eu já falei, é relativamente curta, também porque as duas operações nós discutimos extensivamente a recomendação no início do capítulo, que pode ser feito, vou dar exemplos de recomendações específicas ainda em mutação pode ser mapeado para uma vizinhança, então um passo aleatório, tipicamente de uma busca local. Então aqui não tem muitas coisas novas, e para enfatizar isso novamente, aqui eu posso gastar a minha energia de inventar uma coisa específica ao problema, que aproveita isso. De fato, um pouquinho para frente aqui, né, eu tenho esse princípio de projeto aqui, estrutura do problema, procurar aproveitar a estrutura do problema e procurar identificar quais características das instâncias são responsáveis por isso. Isso está formulado assim, como princípio, que nós vamos ter que falar mais sobre como projetar e combinar todos os componentes para um algoritmo efetivo. Seleção da nova população, nós já tocamos rapidamente também. Eu tenho, então, uma população antiga, eu tenho uma população nova de indivíduos descendentes, chamei aqui Mi, então, isso aqui é uma população de tamanho Mi, é uma lambda, novos indivíduos, seguindo a nomenclatura das estratégias evolucionárias. Então, a questão é como eu vou selecionar a nova população. O que nós discutimos é um algoritmo genético que tem aqui, geracional, de gerações, né? Tem uma primeira geração de indivíduos, depois eu gero a lambda de descendentes, e desse pote aqui eu faço essa seleção lambda vírgula mi, lambda mais mi, por exemplo. Então, os melhores dos novos, ou da população combinada, antigo e novo.
que nesse segundo caso permite os antigos também competir, e nesse sentido é um algoritmo que se chama elitista, porque ele mantém a elite, as melhores soluções potencialmente sempre na população. Então, dessa forma, eu tenho uma troca basicamente discreta da primeira geração para a segunda, para a terceira, quarta e assim subsequentemente, com alguma estratégia de seleção. Uma alternativa é simplesmente fazer o que se chama um algoritmo genético em estado de equilíbrio, então steady state genética, que muitas vezes é uma opção interessante, que simplesmente só produzir, então isso seria basicamente lambda igual a 1, só produzir uma nova solução e depois inserir na população, caso seja selecionado por algum desses operadores aqui. Então, o mi vírgula lambda nesse caso não funciona, mas o mi mais lambda, ou seja, mi mais 1 nesse caso funcionaria. Então, eu pego a população antiga e mais essa solução nova. Caso a solução nova é melhor que a pior da população antiga, eu vou inserir, e a pior antiga cai fora. Senão, esse novo descendente é descartado e repete. Isso seria estado de equilíbrio, porque não tem essa troca assim em massa discreta de uma geração para uma outra, mas fica trocando indivíduo por indivíduo na população. Então, tem os dois extremos em função do número de indivíduos novos que eu vou produzir. Né? Obviamente, eu posso também fazer um lambda 2, 3, 4, outras estratégias. Outros tamanhos de descendentes que eu fazer isso. Bom, duas estratégias mais elementares nós já discutimos, o lambda vírgula mi e lambda mais mi. Isso vem das evolution strategies, isso é mais antigo que algoritmos genéticos, foi estudado antes já. A estratégia de evolução são fundamentalmente na nossa nomenclatura, mas para introduzir essa noção também, se você chega isso de alguma forma, em algoritmo genético sem recombinação. Muitas vezes eles simplesmente são mi mais 1 ou até 1 mais 1 como estratégia de seleção. Ou seja, mantém uma população e faz estado de equilíbrio, e a população, no caso extremo, é 1 somente. Como é sem recombinação, então é só aplicar a mutação para gerar uma nova solução e depois eu vou inserir na população novamente. Então, isso é nada mais que então, uma estratégia de evolução 1 mais 1 e nada mais que uma busca local monótona estocástica. Porque o novo indivíduo entra na população caso está melhor, então pode ser monótona estocástica, porque a mutação é fundamentalmente estocástica. Então, a seleção é um vizinho aleatório. Então, uma caminhada aleatória, estocástica, que aceita somente melhores no espaço de busca, fundamentalmente. Então, essa seria uma estratégia de evolução que, no nosso esquema meta-heurístico do algoritmo genético, inclui a estratégia de evolução. Aqui também tem muitas formas de selecionar a nova população, mi vírgula lambda, mi mais lambda, são dos mais comuns, né? Eu posso, obviamente, fazer isso de novo proporcional ao fitness de alguma forma. Então, aqui tem uma outra proposta que pega, basicamente, considera intervalo entre a melhor e a pior solução e faz a probabilidade proporcional da onde eu fico nesse intervalo, selecionar esse elemento e depois de fato a probabilidade invertida e depois eu vou deletar os indivíduos. Então, os indivíduos com a pior valor da função objetiva, menor valor da função objetiva, tem uma probabilidade maior de ser selecionado, então eu vou repetidamente deletar. Né? Isso é uma deleção repetida de indivíduos até chegar nos mi
sobreviventes, que é na nova população. Só para mencionar também, incomum na literatura exótico, mas proposto no mesmo artigo, esse Fitness Uniform Deletion Scheme, também um esquema de deleção, que então pega a população combinada e vai repetidamente deletar. E a ideia é a mesma que no Fitness Uniform Selection Scheme, para selecionar indivíduos para recombinação e mutação, no sentido de dar mais probabilidade em regiões de menor densidade. Né? Então, isso basicamente tem a mesma estratégia, né? Define um intervalo no espaço de valores da função objetiva, pega um valor uniforme e deleta o indivíduo mais próximo aqui. Então, os espaços mais esparsos, nesse caso, eu vou deletar. Que também, como eu falei, exótico, pouco usado na literatura, mas uma ideia complementar, acho interessante. Também, talvez, em parênteses, para mencionar mais uma variante, é razoavelmente comum também em muitas abordagens de não aceitar múltiplos indivíduos com o mesmo valor na função objetiva, para garantir uma certa diversidade no espaço de aptidões, no espaço do fitness, por exemplo. Isso seria também, pode ser usado como um critério populacional. Bom, então isso define os elementos, né, da população inicial, seleção para recombinação e mutação, e após geração dos descendentes, a seleção da nova geração, ou uma coisa em estado de equilíbrio, e depois eu vou para a próxima iteração, e depois tem que preencher os detalhes. Então, isso seria a estratégia meta-heurística. Os detalhes são algoritmos construtivos, busca local e recombinação, que eu vou ter que selecionar também como eu quero fazer isso. E depois, então, o que eu já mencionei no início, tem muitos componentes. Um dos algoritmos mais difíceis de dominar, aqui depois a minha proposta vai ser construir isso passo por passo. Tem alguns poucos resultados experimentais que guiam um pouquinho essa questão. Então, aqui eu me apoiando no artigo do Levine, em 97, que descobriu experimentalmente, obviamente não tem teoremas associados a isso, que estado de equilíbrio em geral tende a ser melhor, e de fato isso seria talvez um pouquinho diferente da literatura, normalmente seria a minha sugestão inicial, né, como default, antes de explorar os detalhes, né, de cada componente, selecionar um algoritmo em estado de equilíbrio. Muitas vezes funciona razoavelmente bem e melhor que abordagens geracionais, mas é sempre difícil afirmar isso nessa generalidade. Vai falhar muitos problemas também, ou por outras razões. Uma que eu já mencionei também, uma recomendação uniforme, normalmente funciona melhor que de 2 pontos. Nós falamos sobre linkage, então proximidade de genes. No cromossomo, se não tem essa proximidade, não tem uma boa razão para fazer uma recomendação em 2 pontos, então eu faço uma recomendação uniforme, onde cada variável, cada gene e o alelo de cada pai é copiado uma certa probabilidade para o descendente de forma independente. O que nós falamos também que é uma seleção proporcional com o valor bruto, assim, direto da função objetiva, realmente bom. Então, isso também tem certos experimentos que apoiam essa observação. Taxa de mutação dinâmica, e preferível que surge, obviamente, então, a questão como eu vou gerenciar isso. Mas, então, manter isso de forma fixa normalmente não funciona bem. Isso provavelmente, talvez, é uma questão de convergência, um algoritmo genético puro. Tem dificuldades de encontrar mínimos locais, porque é fundamentalmente estocástico faz recombinações no espaço de busca, então produz, não sei, novas soluções, no meio, 2 soluções, talvez, e depois aplica
pequenas perturbações, mutações. Então, nesse sentido, uma busca local estocástica no parte da mutação, mas uma busca local estocástica chegar no mínimo local demora mais que uma busca local simples e direta. Então, isso talvez é a razão para isso. Então, talvez eu tenha inicialmente uma mutação maior e no final, para convergir para mínimos locais, no meu espaço de busca, uma mutação menor. Isso talvez pode ser contornado também para usar um algoritmo métrico. Né? Isso também não é um teorema. Aqui é fundamentalmente uma observação experimental, uma tendência. Manter a diversidade da população é importante. Nós vamos ver exemplos disso ainda, né, que o Scattered Search faz explicitamente também, para manter uma distância mínima de uma parte das soluções dos indivíduos com o resto da população. Então, tem que medir isso de alguma forma e gerenciar essa diversidade. E, bom, que eu já falei também, especificar o problema, obviamente mais útil que fazer uma coisa genérica. Então, isso tem algumas dicas como selecionar os componentes por default antes de calibrar. Mais alguns resultados teóricos, antes de dar um exemplo aqui. De fato, então, algoritmos genéticos nós falamos 45 anos ou mais, bem antigos, por isso bem estudados de alguma forma, gerou uma certa atração da comunidade mais teórica também que estuda isso. Tem uma teoria que já vem do Holland, que é o Schema Theory, que fala sobre certos esquemas de bits, basicamente, de zeros e uns que aparecem na população. E assim, construir uma certa teoria exploratória por que o algoritmo genético funciona bem, que hoje em dia não é mais considerado tão substancial como parecia no início. Então, eu não estou... Bom, eu só queria mencionar que tem isso, mas eu não acho suficientemente assim, interessante para apresentar isso. Aqui tem uma coleção de outros resultados teóricos, dos quais tem mais, e talvez alguns mais recentes ainda, uma amostra que só para mostrar algumas coisas complementares. O pessoal que faz teoria de algoritmos genéticos, muitas vezes não de fato estuda algoritmos genéticos, mas estratégias de evolução, talvez 1+1, ou talvez ainda aqui tem 1+1, ou talvez Mi1, né? Então uma população de tamanho Mi, ainda uma população mais que mais um descendente só. Então nesse caso seria uma seleção estado de equilíbrio aqui, simplesmente porque, em geral, é muito difícil de analisar, é muito difícil de garantir resultados teóricos. Né? Mas, então, nessas partes mais ou nesse subespaço dos algoritmos mais restritos, tem alguns resultados que eu só cito aqui, sem explicar, sem mostrar as demonstrações, que de vez em quando são interessantes. Então, quem se interessa daria para ver aqui, mas é mais para mostrar as limitações também. O ponto fundamental é que o desempenho do algoritmo genético é muito contingente às condições específicas do problema. E o que nós falamos bem no início uma vez, né? Buscas locais, todas as metaheurísticas são legais de alguma forma, mas muitas vezes aplicadas para problemas difíceis, porque eu não tenho um algoritmo melhor direto que resolve esse problema. Porém, estudando o desempenho, mesmo em problemas fáceis, dá para ver que eles muitas vezes são muito piores que algoritmos diretos. Então, sempre se tem estrutura do problema que possa aproveitar, sempre tem um algoritmo direto, eu vou dar preferência para esse algoritmo direto. Então, nesse sentido, né, dependência é, primeiramente, forte do problema. Então,
tem funções unimodais, que uma certa estratégia de evolução 1+1 precisa um tempo exponencial, mas outras classes de funções que podem ser resolvidas em tempo polinomial. Então, tem uma descrição drástica entre essas. É uma função unimodal, né? Então, é assim, né? Você tem um modo, um pico, querendo maximizar aqui a função objetiva nesse caso, que a princípio é uma função côncava, que é mesmo o negativo de uma função convexa é simples de otimizar. Mas então, 1+1 precisa aqui um tempo exponencial. Similarmente, tem instâncias, então, de alguns problemas MP-completos que eu não consigo uma garantia de aproximação. Então, eu não... obviamente, em tempo polinomial, o genético não vai resolver o problema MP-completo. Vai ter um tempo maior, mas mesmo uma garantia de aproximação, então se chega a um fator 2, um fator 3, um fator, não sei, x, a solução ótima, não consigo. Mas também problemas completos onde tem essa garantia de aproximação, então também fortemente depende do problema. Aqui é um exemplo de problema de partição, então o problema de pegar uma sequência de n números e particionar em duas partes, tal que a soma em cada parte é as somas das duas partes são mais iguais possível. Então, em tempo esperado de n ao quadrado, eu posso fazer uma 4 terços, então 1.3 aproximação. Então, grande variação em função do problema, do desempenho, tamanho da população, também depende fortemente do problema. Então, e aqui, contraintuitivamente, então, na teoria, dá para definir funções que uma certa estratégia de evolução, nesse caso, mi,1, precisa um tempo exponencial, caso o tamanho da população é pequeno, mais um tempo polinomial, caso o tamanho da população é grande, mas também eu posso fazer o contrário. Então, definir outras funções em que para uma população pequena o tempo polinomial e para uma população grande exponencial. Ou seja, então, esse resultado mostra que, teoricamente, pelo menos, eu não posso dizer que uma maior população sempre é melhor. Porque tem exemplos em que essa maior população precisa de tempo exponencial, enquanto a pequena precisa de tempo polinomial só. Então, isso exclui regras simples sobre o tamanho da população. Em função do problema, pode ser menor ou pode ser maior. E fundamentalmente, função objetiva. Né? Estratégia de evolução 1+1. Consegue ordenar n números no tempo n log n, θ n quadrado log n, mas eu também posso definir outras funções objetivas, né? Em que via então medir o grau de ordenação, então fundamentalmente para ordenar precisa um tempo exponencial. Ou seja, eu posso definir diferentes funções que medem o grau de ordenação. Então, o maior valor, a sequência é completamente ordenada, o pior valor, a sequência talvez é invertida, completamente desordenada. Eu posso expressar isso, por exemplo, pelo número de transposições numa permutação, e depois, de fato, aqui as transposições que eu quero minimizar, então eu faço, não sei, n ao quadrado menos, isso é para maximizar, e depois evoluir uma sequência ordenada. Mas eu posso expressar isso de outra forma também. Então, em função do jeito que eu vou expressar a mesma coisa, enquanto a solução ótima e a sequência ordenada é a mesma, mas tem dois jeitos diferentes de expressar isso.
e uma vez termina em tempo polinomial, outra vez termina em tempo exponencial. Então, isso mostra uma dependência fundamental do jeito que eu vou formular a função objetiva para uma estratégia de evolução 1+1, nesse caso. Então, são amostras de alguns resultados limitados que complementam um pouquinho as observações do Levine lá em cima, sobre tendências o que tende a funcionar melhor ou pior. Então, fundamentalmente, vai depender do problema, vai depender do jeito que eu vou expressar a função objetiva, a população. Então, não tem regras simples para fazer isso. Fundamentalmente, então, eu tenho que ver isso em função do problema e calibrar. Em função do problema. Bom, ok com essa parte? Alguma dúvida? Existe alguns problemas conhecidos no qual o algoritmo genético são os melhores atualmente? Eu sempre vejo falar que essa classe de algoritmos não é tão boa, por causa que ela é muito aleatória, não aproveita muito a estrutura do problema. Mas tem casos onde ela é boa? É realmente atualmente? Boa pergunta. A resposta genérica é sim, com certeza, porque para problemas em questão, eu vou dar um exemplo no momento, para um certo problema em questão, não sei, Graph B-Partition Problem, que nós estamos estudando nas listas, ou problema de caixeira viajante, outras coisas. Normalmente tem uma série de publicações de diferentes metaheurísticas, por exemplo, e propõe uma tabu search, outro propõe simulated annealing, o terceiro propõe genético e cada vez melhor. Então, em um dado momento na história, o algoritmo genético fica na frente, né? Agora, assim, dizer que neste momento qual seria um problema, eu teria que pensar um pouquinho. Mas então a resposta é sim, né? Então eu teria que melhorar. Então, eu tenho um artigo sobre robotic assembly lines, por exemplo, então linhas de montagem com robôs, né? Então tem diferentes estações que montam um produto, que precisa saber qual tarefa é feita em qual estação para balancear a linha, então o tempo de ciclo da linha é menor e assim a eficiência é maior. Em cada estação pode selecionar um de N robôs disponíveis no mercado que tem um certo custo, então o robô mais rápido custa menos do que minimizar o custo total de fazer essa linha. E aqui nós fizemos uma proposta de um algoritmo genético e eu acredito, por enquanto, ninguém publicou uma coisa melhor. Então eu poderia dizer, ok, tá, aqui tem um exemplo. Sim, então, em alguns problemas, sim, mas isso varia ao longo do tempo. Entendi, então é meio que um preconceito isso que as pessoas em geral dizem de que o algoritmo genético não é tão bom. Sim, nessa generalidade, com certeza, né? Nós temos aqui alguns resultados teóricos que dizem que, ok, eu não posso dizer sem mais nada quais parâmetros, como eu vou expressar a função objetiva é melhor, mas tendencialmente eu não posso dizer isso, né? Não tem uma razão boa teórica que favorece não sei, a busca tabu, o simulated annealing, e diz que isso sempre é uma melhor escolha sobre o algoritmo genético. Sim, faz sentido. Isso não. Nós temos o No Free Lunch Theorem, talvez, do Walpole e McReady, né, que nós discutimos no início, que garante que isso não vai ser o caso. Anyway, né. Nós criticamos o teorema também, porque a função objetiva do branco, muitas vezes, etc. Né? Mas não tem nenhuma demonstração teórica que isso é o caso. Eu tenho muitos problemas que o genético funciona melhor. Talvez tem essa observação experimental do Johnson, que nós discutimos rapidamente no Simulated Annealing, que Simulated Annealing tende a demorar um pouquinho mais. Eu chutaria, mas também eu não sei se está afirmando essa generalidade, que genético precisa um certo tempo para convergir para boas soluções. Então, poderia ser que tu tens que investir um pouquinho mais tempo.
em comparação com outras. Ou seja, né, bem como no esporte, tem 100 metros ou maratona. Então, se tu tens 30 segundos para produzir uma solução, só, porque é uma decisão que tem que tomar rapidamente, muitas vezes. Talvez o genético não seja a melhor escolha. Mas muitos problemas operacionais eu tenho uma noite, né? Então, não sei, de tarde, no dia anterior, eu planejar as operações no próximo dia. Eu já sei todas as coisas, todas as entregas para os clientes, seja o que for. E depois eu posso rodar 2, 3 horas da noite. E no outra manhã eu tenho o plano feito. Isso sem problema. Eu posso gastar um pouquinho mais tempo, e aqui eu não vejo uma desvantagem fundamental do genético. Ou seja, timetabling, né? O planejamento dos horários das aulas um semestre. Né? Tu sabe qual professor dá o quê, quem faz o quê, quais horários das salas, etc. são disponíveis. Eu faço isso uma vez no início do semestre. Então, o algoritmo pode rodar tranquilamente uma semana. Se sai um plano bom, que satisfaz todo mundo, então não tem problema. Então, eu diria que é preconceito. É melhor ficar agnóstico. Né? Senão tu fica um pouquinho partidário, né? Quer dizer, que tem certos pesquisadores que constroem uma vida em cima do GRASP. É o cara do GRASP, que faz GRASP. Né? Ele tem um martelo que se chama GRASP e usa GRASP para tudo. Porque ele conhece bem GRASP. Aqui, cada 2 anos, publica e mostra que o GRASP é melhor para esse problema. E cada outro ano, o cara que faz nada mais que Tabu Search publica um outro artigo que mostra que dá para fazer o Tabu Search melhor também. Né? Mas isso fundamentalmente para defensores de certas soluções e não para pessoas que são interessadas na melhor técnica para resolver um certo problema. Então, acho que se tu quer resolver o problema, talvez tu fica aberto sobre essas soluções e também não escrever aqui os genéticos dessa solução. Ao contrário, uma boa tática. Uma boa metodologia. Sim. Bom, eu queria rapidamente, pelo menos, fazer 2 pontos específicos. Ver um exemplo concreto. E aqui eu não cansei de enfatizar que eu preciso fazer uma coisa concreta ao meu problema. E eu queria dar uma olhada rápida no genético do Nagata Kobayashi, 2012, para o problema do caixeiro viajante. Isso em 2012, isso é o meu outro exemplo, foi estado de arte para esse tipo de problema. Onde eles publicaram. Agora talvez tem coisa nova com outras metodologias, mas talvez o Nagata Kobayashi também fizeram uma coisa nova. Não vi isso aqui, super recentemente. Então, o que eles fazem aqui? Eles fazem uma população de tamanho 300, com rotas aleatórias iniciais, que são otimizadas por 2 OPT. Então, aqui eu posso ver que não é completamente aleatório. Em geral, não é tão bom. Uma certa pré-otimização tá ok. Depois, pega uma permutação aleatória da população e faz uma recombinação de soluções vizinhas. Pi mais 1. E pi, essa permutação aleatória. Então, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, de forma cíclica. Então, n com 1 de novo. E notem que aqui a estratégia não tem nada a ver com a função de fitness. Né? Eles preferem aqui dar uma diversidade na recombinação. Depois tem esse operador IAX, que nós já discutimos. Isso é a coisa central, isso também dos mesmos autores, que já foi proposto em 97, que faz essa recomendação específica feito para o problema do caixeiro viajante. Isso é provavelmente o componente mais forte desse algoritmo. Mas nós discutimos, eu tenho um artigo aqui, vamos ver se eu consigo... não, tá aqui. Para lembrar vocês, nós olhamos para essa figura aqui, que é mais genérica, né?
que eu pego duas rotas e eu faço a união das arestas, depois eu vou identificar subciclos, que está nessa caixinha no meio, e depois eu posso selecionar uma certa quantia de subciclos e unir, e depois completar a rota novamente. Isso eu posso fazer de diferentes formas em função da seleção de subciclos. Logo, o que eles fazem aqui, eles têm uma variante localizada, que o artigo explica mais, isso não é tão importante, que produz soluções mais similares com a primeira, que é a segunda. Eles produzem não uma ou duas soluções, mas eles produzem 30 soluções descendentes. Então, tem uma grande amostragem nesse espaço de busca, porque o operador de recombinação permite fazer isso. Depois, a seleção simplesmente pega as 30 soluções e a solução atual, a primeira, então o PI, que se chama PQ, e pega a melhor solução entre as 30 novas, e essa solução em questão, e substitui pela melhor. Então, dá para ver que nenhuma dessas componentes é como nós discutimos. Isso, de fato, nosso esquema genético funciona, tem uma certa seleção, mas é diferente de todas as seleções. Tem uma certa seleção dos novos indivíduos, mas é diferente de todas as soluções que nós discutimos. Tudo feito componente a componente, mão a mão, para funcionar bem no contexto deles. Né? Esse é o tipo de tailoring, é o tipo de adequação que eu tenho que fazer. E, fundamentalmente, também uma função objetiva modificada, que o Levin já observou, que é importante observar a diversidade da população. Então, o que eles fazem aqui, para o iésimo indivíduo, tem uma certa tem uma certa distribuição dos arcos. De fato, eu não sei se eu estou usando aqui se não estou usando o índice demais, mas fundamentalmente eu posso ver a distribuição dos arcos na população. De fato, sim, isso é o PI aqui, de fato. O PI é a 20ª iteração da população. Então, aqui tem arcos de J aqui, que eu posso observar a distribuição dos arcos de J. E aqui eu posso definir a entropia da distribuição dos arcos e uma entropia total da população. Então, isso é uma forma concreta de medir a diversidade da população, né, por entropia. Se uma certa distribuição de certos arcos não acontece mais na população, então a entropia é baixa. Se tem diversos arcos ou arestas, de fato, de falar, na população, então a entropia é alta. Professor, até o ponto anterior, isso era igual a probe ou não? Eu não sei se eu estou interpretando certo o que está acontecendo. Sim, o probe não tem essa permutação aleatória da população. Né? O probe, na versão mais elementar proposta, só mantém a população 1, 2, 3 a n e vai recombinar os indivíduos par a par também, nessa sequência. Então, a cada iteração tu muda a permutação, então, nesse caso? A cada iteração tu muda a permutação. Isso é diferente. Então, fundamentalmente, eles não assumem que tem uma sequência linear de alguma forma. Isso não importa quem com quem. Isso só importa que todo mundo participa duas vezes numa recombinação. Uma vez como P e uma vez como Q. Né? Uma vez como primeiro e uma vez como segundo. Esse operador de recombinação, essa versão localizada, né, que tem essa probabilidade maior, soluções mais similares com P. Então, aqui são realmente descendentes do P. Então, a solução P é uma rota, ela vai ser, pode dizer, confrontada com uma outra rota diferente, em cada iteração uma outra diferente, mas então a união dos dois produz certos ciclos que vão ser removidos dessa solução P e depois a solução P é recomposta. Então, é uma certa forma de reconstruir a rota do P com ideias do Q, se tu quisesse. Mas por isso é importante que cada P é uma vez usado. Mas fora disso, sim, a ideia do probe, sim, exatamente.
mas outras coisas também são novas, né? O número de descendentes e tudo isso aqui é mais. Né? Então, fundamentalmente aqui, então tem essa função objetivo modificada, que está considerando o delta no L, no length, na função objetivo da rota, e o delta na entropia. E depois dá uma preferência. Fundamentalmente, caso 1, classe 1, delta L, então a rota diminui, isso é melhor, e a entropia aumenta ainda, então perfeito. Então todas essas soluções têm preferência. Depois, segunda classe 2, a rota diminui, mas a entropia diminui também. Tudo bem, eu vou aceitar, é pior, mas então essa segunda classe, todas as funções ficam nesse nível. E depois, fundamentalmente, o resto. Né? Então, se a rota piora ainda. Então, isso está mais. Então, essas divisões por epsilon, divisão por nada, divisão pela entropia, realiza basicamente essas 3 categorias. Então, todo mundo aqui é ranqueado antes de todo mundo na classe 2 e antes de todo mundo na classe 3. E dentro dessa classe é ranqueado pela distância por entropia e pela distância novamente. Então, essa é uma forma específica de combinar diversidade junto com o tamanho da rota. Okay? Então, eu queria, agora sim, eu estou 8 minutos dentro, mas então, para terminar isso aqui, eu queria olhar para essa coisa rapidamente. Então, no artigo, aqui, né, o Powerful Genetic Algorithm using edge assembly crossover for driving salesman problem, que tem essas ideias, tentei destilar as ideias principais, ok, obviamente tem muitos detalhes para preencher. Eu quero fazer mais, então aqui tem o algoritmo genético, que nós acabamos de discutir, com uma permutação aleatória, crossover, a seleção dos melhores, esse edge assembly crossover, que já discutimos, e os resultados experimentais, então essa diversity preservation, aqui tem as fórmulas da distribuição aqui. Também considerações como calcular tudo de forma eficiente, que nunca faltam, que você veja nas listas como é importante que é isso na prática. Então eu queria só fazer mais 2 comentários no final. Primeiro, effects of localization of EX on the performance, tem essa versão local, effects of global versions on the performance, effects of diversity preserving selection on the performance, e várias outras coisas. Então, uma coisa que vocês podem observar como eles estudam sistematicamente a variação dos componentes do algoritmo. Nós vamos voltar para esse tópico, isso é muito, muito importante. Então, nesse sentido, porque eu tenho que fundamentalmente decidir e demonstrar experimentalmente que essas decisões que eu tomei são melhores que outras. Então, isso ninguém constrói um algoritmo genético do zero, assim, bom, essa coisa aparece assim, né? É muito estudo cuidadoso. E depois, aqui, por exemplo, tem alguns runs aqui, né? Aqui é interessante, então, esse GAAX, o algoritmo genético aqui, deles em várias instâncias. E talvez tenha as 2 colunas aqui, tem esse AR, isso desvio relativo absoluto em comparação com a solução ótima. Desvio relativo, percentual, que dá para ver, então, que isso é, então, com solução ótima ou melhor solução conhecida. Então, aqui dá para ver principalmente 0.00 em toda essa coluna aqui. Então, dá para ver a qualidade das soluções. Isso é ótimo, muito, muito perto da otimidade. E a segunda coisa que dá para ver, que é interessante também, o tempo. Né? Então, para instâncias grandes, 200 segundos, 150 segundos, mesmo as maiores instâncias aqui, 85 mil cidades aqui, que é um tempo substancial, mas talvez não exagerado para uma instância desse tamanho. Né? Então, isso é um caixeiro viajante com quase 100 mil cidades que eu posso de investir, sei que são 12 horas, uma coisa assim, talvez.
12, 13 horas, eu posso chegar em 1% da última idade como genético. Então, isso é um resultado, acho que, razoavelmente bem. Bom, então, agora, 22 minutos em cima da coisa. Então, eu queria mostrar um exemplo concreto, né, o ponto, resumo. Né? As meta-heurísticas como template sempre ficam bem de alto nível, simples, mas o diabo está nos detalhes, né? Tem que detalhar os componentes, estudar os componentes, fazer tudo funcionar. Então, isso é fundamentalmente o desafio, e fazendo isso, então, eu consigo, também com o algoritmo genético, produzir excelentes resultados para um determinado problema. Na parte metodológica, nós vamos discutir isso mais, como fazer. Bom, então, pronto com isso. Então, eu consumi toda a pausa hoje para terminar esse exemplo. Então, se não tem mais dúvidas, no momento, eu agradeço o interesse. Good night and good luck.